Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso bate-papo aqui de fechamento de mercado de hoje, tá? Dia 8, e pensar, né, aqui em algumas possibilidades de leitura para amanhã, beleza? Dia de hoje, né, pessoal, que a gente teve aquela possibilidade, né, de barra vermelha ignorada, né, que era uma das possibilidades, né, após esse doji aqui na região de topo de canal, tá? E uma das possibilidades, né, de se pensar na ideia de uma barra vermelha ignorada, né, de continuidade dessa movimentação, era, né, de que o preço, né, veio, né, a partir dessa movimentação, trabalhando num canal estreito, tá? De alta. E aqui ele começou a demonstrar, né, uma boa pressão ainda, né, saindo dessa movimentação. E ele não chegou, né, de forma até rápida, né, nesse topo de canal. Ele chegou até de forma gradual, né? Você via uma barra de alta, um doji, uma barra de alta, um doji, uma barra de alta, né, um doji, né, uma boa alternância, né, de movimentação, duas barras de baixo, né, logo retomada, tá? Então teve, né, uma boa pressão nessa movimentação aqui dos comprados, tá? Os vendidos, né, não tiveram força, né, nessa movimentação aqui, tá? Assim que eles vinham, né, traziam abaixo de barras, né, logo em seguida já era revertida, já abria até mesmo com gap, tá? A única sequência de duas barras aqui acabou sendo essa, né, que veio aqui abaixo e aqui abriu baixo, né, mas acabou fechando na sua máxima, tá? Vou apagar aqui, tá? Aqui ficou, né, pessoal, devendo ali o que 200 pontos, 250 pontos, tá, para o alvo dessa movimentação aqui. Isso daqui é algo que eu gosto muito, né, de trabalhar, que é a ideia de movimento projetado, né, pessoal. Então, a princípio, a gente tinha aqui o primeiro alvo, né, dessa movimentação, que era bem onde estava o nosso doji ali, né, tá? Aqui, correto? Ó. Dentro dessa movimentação aqui, ó, tá? Esse espelhamento ele acaba funcionando muito bem, né, quando você tem rompimento de canal, tá? Um rompimento real, claro, né, pessoal, tá? Então teve um rompimento de canal, aqui teve um pequeno pullback, né? Tá? Um retorno às médias. E aqui teve mais uma boa movimentação, né? Uma excelente movimentação. Tá? O preço fechou, né? Agora na sua máxima, né? E aí eu reitero, né? Uma frase aqui para vocês, né? Que aí acaba sendo um pitaco, tá? Sobre tempo de tela. Como rompeu, né, pessoal? A gente traz aqui a movimentação para o segundo alvo, tá? O segundo alvo dessa movimentação, né? Vamos fazer o ajustezinho bem exato aqui, tá? Segundo alvo dessa movimentação, tá faltando quase nada, tá? Além disso, né, pessoal, o que mais a gente tem aqui de resistência, né, ao preço? Tá? Esse segundo alvo, né, porque seria já uma movimentação completa, tá, do preço, certo? Eu tenho aqui essa regiãozinha de volume, que tá pouca coisa aqui acima, tá? E aí eu tenho também, né, o topo, tá, desse canal aqui maior, beleza? Tá? Então, a gente está chegando aqui agora alto, né, nesse canal de baixa maior, beleza? Então, pensando em ciclo de mercado, você está aqui vendo um canal de baixa, né? E aqui é a região de máxima, tá, desse canal, certo? Então, aqui é uma região interessante de realização de lucros, tá? O preço está um pouco afastado das médias, tá? Um pouco não, né? Está bem afastado das médias, né? E hoje ele fechou na sua máxima, tá? E eu já repeti isso aqui para vocês, né? Aqui, quando aconteceu esse fechamento aqui, né? Amanhã, né? É um pitaco, tá, pessoal? Mas para mim, se ele abre, por exemplo, fazendo uma movimentação de baixa, vai fazer sentido, tá? Aqui o preço, né, acaba tendo a presença do vácuo, tá? O que seria esse vácuo, né? O vácuo é quando um dos lados deixa de participar da negociação, né? Como nessa barra aqui, como nessa barra, né? E aí chega no final da movimentação, os vendidos estão esperando, né, um momento para iniciar as vendas, né? E eles saem de cena. Então os comprados conseguem limpar o book ali e o preço, né, atinge essas regiões mais fáceis e lógico, né, fechando exatamente na sua máxima, porque a outra ponta, pessoal, está esperando, tá, para fazer a venda. Então os vendidos estão aguardando, certo? Os baixistas estão aguardando, os altistas tomaram de conta até o fechamento dessa barra, beleza? Isso daqui pode gerar também realização de lucro, tá, dos altistas. Então essa movimentação dos dois, né, os baixistas aguardando para vender e os altistas conseguindo fazer essa barra careca aqui, pode nos levar a uma movimentação
pouca coisa durante a pós-abertura, né, de uma movimentação de baixa inicial. Não é uma reversão, tá, pessoal? É uma movimentação de baixa inicial. Então, uma movimentação de baixa inicial durante a manhã faria sentido para mim por conta desse fechamento, tá? E a gente assiste, lógico, né? Se o preço for para uma movimentação de baixa, a gente vai conseguir ver, né, algumas motivações para vender. Se ele abre ainda num gap de alta, para mim seria mais tranquilo ainda. Né? Se ele abre, por exemplo, em cima dessa região de volume, tá? Se ele já testa, por exemplo, né, quantos pontos falta para esse canal aqui? 1.300 pontos, né? Digamos que ele abrisse ali, para mim seria fantástico, né? Uma oportunidade, né, de vender, tá? De vender um pullback, tá, pessoal? Não é vender porque vai reverter essa movimentação. Para reverter essa movimentação aqui, a gente precisa, né, de parâmetros, tá? Então, o que você precisa, né, para vender aqui? A mesma coisa que você precisava aqui para comprar, tá? Você vai precisar uma troca de estrutura, né? Então você vai precisar que o preço venha, por exemplo, para uma movimentação de baixa, né? A princípio, que ele retorne, que ele não renove máxima, tá? Que ele pare com essa movimentação de estrutura de alta que ele vem subindo nesse canal estreito, tá? E aí que ele venha, né, abaixo de uma mínima prévia, tá? Para depois ele retornar e poder ter uma movimentação de baixa, né, como normalmente ocorre, tá? Então, essa movimentação foi uma movimentação bastante expressiva, tá? Fechando próximo da sua mínima, tem esse alvo aqui, que é desse pivô aqui, né? Segundo alvo desse pivô, então esse movimento aqui espelhado após, né, o rompimento desse canal de baixa aqui, certo? E ele está chegando bem próximo, né, da região do topo do canal maior, beleza? Aqui a gente ainda tem uma região de volume também, né, para dar uma segurada no preço. Então, se ele abre nessas regiões aqui, seria interessante para aproveitar um pullback, né? E é um pullback até que com bastante espaço, né, pessoal? A gente pensa sempre naquela ideia de espaço, né? O que seria espaço? Seria um retorno às médias, né? Via abaixo de barras, tá? Então, seria movimentações iniciais pensadas, tá? Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no M60 para a gente ver como é que está, né, o nosso gráfico por aqui. Isso aqui eu vou apagar, tá, pessoal? Para não ficar muito confuso aqui para vocês. Aqui, né, antes de eu apagar, o pivô que eu havia marcado aqui, o mais próximo, né, para a gente trabalhar ali próximo do intraday, tá, era esse aqui, certo? Então esse pivô aqui ele foi rompido, né, essa movimentação foi rompida, né, e ele levou a um movimento projetado, né, ele passou os 100%, tá, dessa movimentação, aqui ele quase deu, né, foi onde eu acabei saindo do trade ali perto do horário de almoço. Né. E aí agora, pessoal, ele tem o que? O terceiro alvo dessa movimentação aqui, tá? Praticamente em confluência lá com o segundo alvo, né, daquele pivô macro nosso, tá, em 109.440, certo? Aqui deu 109.403, tá? Então falta quase nada para o preço vir testar essas regiões, certo? Então amanhã, né, uma boa atenção, tá, a essas regiões. Eu vou apagar isso daqui para a gente poder conversar melhor. Eu vou apagar também algumas marcações um pouco mais antigas, tá? Vou deixar essa daqui e vou fazer mais uma, né? Tá? Que é essa aqui, certo? Que é essa máxima aqui, tá? Com essa outra, beleza? Então aqui a gente tem agora algo um pouco mais próximo, né, ali do M60. O preço vem trabalhando, né, num canal de alta, tá? Certo? E se ele perde, por exemplo, esse canal de alta, né, se ele vem, por exemplo, aqui abaixo de barras, tá? Rompendo esse canal, né? Rompendo, eu digo, com fechamentos, né, pessoal, fora desse canal, tá? Com fechamento e gaps fora desse canal, né? Aí pode se tornar interessante a gente pensar na ideia de uma lateralidade, tá? Ou mesmo, né, de uma movimentação, tá? De reversão. A questão é aqui, né, pessoal, que movimentação que é essa, né? Isso daqui, pessoal, é um canal estreito, tá? Ele não é um canal amplo porque você não vê, né, grandes movimentações, tá, contrárias à direção do preço, tá? O máximo que o preço consegue fazer é lateralizar, né? Ele não cria grandes pontos de inflexão, né, que são características, por exemplo, de um canal amplo, né? Tá? Seria algo assim. Aqui não, né? Aqui você tem, né, a partir dessa movimentação, você tem uma barra de baixa,
logo na sequência ela é retomada, certo? Você tem uma barra de baixa, logo na sequência a outra é retomada. Uma barra de baixa, logo na sequência é retomada. Uma boa barra de baixa, né? Fechando próximo da sua mínima, né? Logo em sequência a movimentação retomada, tá? Então, não tem continuidade, né, a movimentação de baixa. Então você vê que a pressão aqui ela é, né, compradora. Então o máximo que você vê aqui são algumas realizações de lucro, né, que são logo em seguida retomadas até então. Tá? Então a gente não tem, né, até agora uma estrutura, né, de baixa. Tá? Até então a estrutura é toda de alta, né, você pode ver, né, aqui gerou uma certa dúvida, né, na gente, tá? Foi essa movimentação aqui, né, que até gerou um estreitamento, né, um certo modo de rompimento. E aí ele abre com gap, né, pessoal, aqui no M60. Então ele abre num gap de alta, com alinhamento de alta, né, as médias estavam legais, né, como a gente falou no fechamento do final de semana, tá? Aqui a tendência era boa, né, para uma movimentação de alta, tá? E aí ele abre, né, e fecha praticamente no topo duplo, né? Abre aqui e fecha praticamente no topo duplo. Deixou o gatilho aqui depois, né, mas mastigou um pouco a movimentação, tá, para ter continuidade, beleza? Vou desmarcar aqui o topo duplo, tá? Porque até então, né, o que a gente considera agora, né, esse topo duplo, né? É uma máxima minoritária, né, pessoal? Já que ela é uma máxima de uma tendência, né, sem grandes pontos de inflexão aqui do preço, beleza? Então, até então, tendência de alta, né, até que prove o contrário, né, essa movimentação ainda não tem, né, um ponto de parada específico, né? O que a gente tem agora, né? A gente tem o segundo alvo que está aqui, né, que é uma movimentação interessante. Além disso, a gente tem aquela região de volume, que eu vou deixar marcada com alarme, tá? E junto quase daquela região de volume, né, a gente tem o topo, tá, do canal de baixo, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vou comentar um pouquinho aqui sobre o dia de hoje, né, no M5. E aí a mesma ideia, né, pessoal? Hoje era um gap de alta, tá? Com o diário em uma boa tendência de alta, tá? Acima de todas as médias, exceto a M200. No M60 é um Fab 4, tá? O Fabulous 4, então o preço está acima de todas as médias, então ali é o Éden dos trades, é o melhor dos mundos para subir, beleza? E aí o preço abre aqui nesse gap de alta, tá? Aqui no M1 a primeira barra ela foi em doji, né? E a segunda barra já rompeu sua máxima, então deu a possibilidade de uma entrada, tá? Aqui é o Fab 4, certo? O preço está abrindo com gap de alta acima de todas as médias, acima da MM200. Não há grandes empecilhos, né? Grandes pontos de parada, certo? Para o preço. Aí o preço veio, né? Perdeu força aqui, né? Você consegue ver aqui a sobreposição de barras, né? Um pequeno TTR. E aí essa movimentação de baixa deu uma barra de ignição aqui, né? Que foi uma barra de ignição até interessante, né? Só que ela foi logo revertida, né? Tá? E aí você tinha, né? Que se apoiar também lá no M60, certo? Você tinha que olhar para trás para você saber que no time frame maior você estava em toda uma tendência de alta, certo? E aqui ele tinha um suporte, né, ainda, né? A região onde ele abriu, né? Tá? Certo? Como ele foi para cima, aqui vira suporte, certo? E aí você tem aqui o que? Um PC, né, pessoal? PC de compra, certo? Logo em seguida ele volta para uma pequena lateralidade, barra de ignição, barra pequena, candle saindo da MM9, tá? Stop de, aqui pelo M5, stop de 220 pontos, né? E aqui pagou cerca de 800 pontos, tá? Depois aqui, um pullback, né, pessoal? Ficou bem esticado das médias. Era interessante você realizar lucro aqui por essa visão, né, de esticado das médias, nem que seja parcial, tá? O preço retorna, pullback, deixou gatilho de novo, né? E aí aqui volta, né, para aquela ideia da premissa nossa, tá? Se eu entrei aqui pelo M5, né, a minha premissa é que o preço renove essa máxima, correto? Para que ele mantenha a estrutura de alta, eu preciso que ele renove essa máxima. Quando ele não renova essa máxima, tá? Com essa barra aqui, ou mesmo com essa barra, eu já podia encerrar meu trade, tá? Por quê? Porque o que eu queria ver era o preço chegar até aqui, não estava longe, né, pessoal, para ele começar a realizar toda essa volta, tá? Tinha o quê, ó? 110 pontos. E ele chegou próximo, né? Ficou faltando 65. E quando ele renova essa máxima, quando ele faz isso aqui, a estrutura de alta é mantida. Então, quando ele faz o pullback, eu não espero que esse pullback seja tão profundo, tá? E aí ele não fez isso, né? A partir do momento que ele não faz isso aqui, o que ele veio fazer? Ele veio renovar a mínima. Ele acabou vindo testar abaixo dessa barra, certo? E aí a estrutura ficou um pouco mais complicada, tá? Por quê? Porque eu estava agora com topos descendentes, certo?
e estava com fundos descendentes. Então ele podia ter iniciado uma movimentação de baixa, beleza? Mas aí ele pega e reverte de novo a movimentação. Isso daqui é o que, pessoal? De novo, tá? Para quem conhece esse setup, isso daqui é um PC de compra, tá? É uma boa barra de ignição saindo da 20 e saindo da 9. E melhores barras, né, são quando elas saem das médias móveis. E ela não estava tão ampla aqui. Então, se você comprasse aqui, a sua premissa era que o preço viesse testar essa máxima e essa daqui. Tá? O ponto negativo é uma barra ampla, né, o seu stop não ficava lá tão positivo, né, pessoal? Um stop de quase 300 pontos aqui pelos 5 minutos. Tá? Por time frames menores, né, você encontrava um stop um pouco melhor. Mas ainda assim, né, pagou um pouco mais do que 1 para 1. Beleza? E aí ele pega, né, e faz nova correção. Nova correção. E aí você tem que olhar também a questão de detalhes, né, pessoal? Fundo, fundo mais alto, fundo levemente mais alto, tá? Não estava renovando mínimas, tá? Para que o preço mantenha uma estrutura de baixa, para que ele comece uma movimentação de baixa, ele precisa, né, vir abaixo de mínimas, tá? Isso é uma regra, o preço não consegue fazer uma movimentação de baixa se ele não vem abaixo de mínimas, tá? Tranquilo? E aí ele faz uma movimentação aqui um pouco mais chata, né, pessoal? Essa movimentação aqui já não foi uma movimentação, né, tão fácil, tá? Mas deixou gatilhos aqui com pontos melhores, né, 230 pontos, tá? Chegou a pagar 440, chegou a pagar bem mais, né? Mas aí você tinha que se manter nesse trade por muito, muito tempo, tá? Mas você vê que a estrutura, né, em si, tá? A não ser por essa movimentação aqui que veio abaixo de barras, né? Ele não manteve, né, pessoal, uma estrutura de baixa, certo? Aqui foi um TTR, né? Tá? Você tem uma lateralidade estreita, aqui nada a fazer, tá? Beleza? Aí ele rompe, né? O TTR também é um modo rompimento, tá? E aí ele faz o rompimento dessa movimentação, as médias se realinham, né? Começa, né, a deixar barras com corpos maiores, tá? Aqui até então, ó, você vê que os corpos das barras ficaram cada vez menores, né? Então você vê sobreposição constante de barras. Então essa barra aqui ela acaba iniciando, né, uma movimentação diferente, né? Ela acaba saindo de todo esse TTR aqui, tá? Só que aqui já era final do dia, né, pessoal? Quando ele rompe essa máxima aqui seria algo ainda mais com melhor probabilidade, tá? Beleza? E aí encerra aqui, né, fechando na sua máxima. Teve algumas wedges, né, que você poderia marcar, tá? Aqui pelo M60, né, a gente tinha marcado ali algumas, né? Acho que aqui pelo M60 estava mais prático, né, de você observar. E acaba fechando, né, pessoal? Além de tudo, né, fechando aqui em uma wedge, né, com essa barra careca, tá? Beleza? Então, pelos 5 minutos ali a gente já conversou, né, pessoal? Praticamente só gatilhos de compra, né? Alguns trades não andaram, tá? Lembra sempre da premissa, né? Quando você realizar uma compra, né? Você precisa que essa barra aqui, a próxima barra, né? Ou algo próximo disso, né? A entrada aqui pelo M2 foi bem mais baixa, né? Mas, né, você precisa, né, que o preço venha, né, acima de barras, tá? Para que essa movimentação sua seja positiva, tá? Então, se você quer manter uma assertividade alta e não quer ficar devolvendo valores, né, quando você vê algo contra e tenha ficado pouco valor, né, contrário a você, né, é interessante, né, você manter essa análise aqui que a gente vem conversando, né? Então, se você entrou na operação e ele renova máximas, né, a probabilidade do preço continuar a teu favor, ela permanece alta, né? Mas quando ele para de renovar, né, dentro de uma estrutura de alta, né, você fica, né, numa situação complicada, né? Sempre que o preço para, né, de renovar essas máximas, tá? Se você está pensando ainda em uma estrutura de alta, beleza? Então vamos dar uma conversada aqui sobre o dólar, tá? E, né, pessoal, aquela ideia, né? O preço, né, teve uma excelente movimentação, tá? Fecha ali com aquela barra careca, que é uma boa barra, né? Não dá pra gente negar, mas ela está bem afastada das médias, certo? Bem afastada das médias, tá? E tá precisando, né, de uma correção, né? Essa correção ela não deve vir tão fácil, tá? Justamente por aquela ideia, né, que a gente vem conversando do diário. Isso daqui é um canal estreito, tá, pessoal? Tá? Um canal estreito de alta,
Então, a gente na verdade não tem autorização, tá, para pensar em vender contra um canal estreito de alta, né? Isso daqui é uma metodologia, né, onde você compra abaixo de barras, tá? Quando você identifica um canal estreito, né, o que você faz? Você deixa ordem abaixo de barras, né, para pegar essa movimentação no melhor ponto possível, né? Você nem compra, né, continuidade, você compra falha de movimentação contrária, tá? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no dólar, né? O dólar, pessoal, tem esse pivô aqui, certo? Antes disso aqui, tá? Primeiro alvo dessa movimentação, né, ele já tinha dado aqui, correto? Então, como hoje, né, ele já está fora dessa movimentação, a gente espelha, né, o segundo alvo, tá? Que está ali em 5087, tá? Beleza? E aí aqui também tem mais algumas movimentações, né? Só falando o canal não é o pivô que foi rompido, né? Era esse aqui, né? Que inclusive ele enfrentou essa troca de polaridade, tá? Aqui nessa região, né? Aqui acabou, né, em determinado momento sendo suporte, né? E aqui sendo resistência, beleza? Então a movimentação aqui de baixa, né? Foi aquela esperada, né? Que a gente havia conversado, né? Tinha uma boa pressão aqui, certo? E a gente pode, né, como foi falado, né, a gente teve uma boa perna, né, então a gente pode esperar pelo menos uma segunda perna, correto? E aí tem a questão da frequência, né, pessoal, dessa segunda perna que a gente também conversou, né? Essa primeira perna, né, ela veio, tá, até aqui, ela tem essa mensuração aqui, certo? Uma segunda perna, né, ela poderia trazer o preço, tá, até aqui, certo? Uma segunda perna com uma frequência próxima, tá, dessa daqui. Não exata, pode não ser exato, né? Mas algo esperado é mais uma perna, tá? Com uma pressão aproximada a essa daqui, beleza? Isso daqui é uma possibilidade, né, que a gente comentou, né, em alguns vídeos anteriores, tá? De empecilhos aqui, né, pessoal, por enquanto, né? Eu até falei que o preço vindo abaixo aqui, o que eu espero, né? Ele até pode vir testar essas regiões, né, mas que ele faça um pullback. Um pullback para quê? Para ter uma continuidade, tá, dessa movimentação, porque é assim que o preço se movimenta. Ele renova mínimas, né? Normalmente acaba acontecendo aqui algum tipo de realização de lucro, né? A gente tem aqui, né, visualmente nessa movimentação aqui a gente teria uma boa cunha também, né? Se você pega essa movimentação aqui, tá, com essa, tá? Aqui já é outro canal, né, pessoal, que ele deriva aqui dessa movimentação, tá? Dessa mínima aqui com essa, né? Um canal já com uma inclinação bem mais alta, tá? Mas a gente tem esses dois canais aqui bem visuais, né? Tá? E aí até teve, né, essa falha aqui também nessa região, né? Porque essa linha aqui é só essa daqui, tá? Projetada para cá, beleza? Então, a gente tem isso daqui como suporte, tá? Agora, você tem o segundo alvo aqui, que também pode atuar como suporte, tá? Porque ele é esse movimento aqui projetado, tá? Para baixo, beleza? Então, é um movimento 100% dessa movimentação aqui projetado para baixo, né? Então ele pode, né, sentir algum tipo de pressão compradora aqui nessa região também, tá? Mas tá uma movimentação de baixa, né? E ela tá ficando, né, mais interessante, beleza? Aqui pelo menos no diário, tá? O preço, né, tá vindo abaixo das médias, né, junto com as médias, tá? A média móvel de 20 ainda está acima da MM50. Então ainda faltam alguns detalhes ainda para que esse preço, né, ele consiga, por exemplo, né, fazer uma movimentação um pouco mais forte, beleza? Então, de certa forma, ainda espero um pullback, tá, antes dessa movimentação aqui, tá? Então a gente dá uma olhada ali no M60. Aqui no M60, né, pessoal, ele abre, né, bem próximo da região de fundo duplo, certo? Que é uma figura gráfica de compra, né, pessoal, tá? E aí, né, você teve já uma boa barra de baixa, né? E a barra seguinte, né, acabou testando aqui, né, essa movimentação aqui, tá? Que era desse canalzinho que foi gerado aqui, tá? Foi gerado um canalzinho de baixa, né? Acabou testando essa movimentação. Aqui eu vou apagar essa movimentação, tá? Para a gente poder trabalhar ali a ideia lá do M60 e, né, dos 5 minutos. Aqui, pessoal, no M60, né, gap de baixa dentro de uma tendência de baixa, certo? Ao contrário do mini índice, né, as médias aqui, né, estão alinhadas e direcionais, beleza?
alinhadas e direcionais. E você está aqui, né, pessoal, num FAB 4 de venda, certo? O preço está abaixo da MM200, né, está abaixo de todas as médias, correto? Aqui a gente está enfrentando aqui um TTR aqui no M60, né, pessoal, tá? Desde dessa primeira barra interna aqui, isso daqui é um modo rompimento, tá? Então, normalmente, essas movimentações de estreitamento, né, elas nos levam a algum tipo de acumulação, né? E aí a gente vai ter que observar, né, para onde que vai partir, né, essa acumulação, tá? Beleza? Esse fechamento aqui ele não nos auxilia, né, em muita coisa, tá? Porque é uma lateralidade, né? Tá? Deixa eu só dar uma distanciada aqui. Eu queria ver essa movimentação aqui. Eu não vou fazer o ajuste, né, pessoal? Porque a gente marcou ali pelo diário, tá? Então eu vou deixar conforme está lá pelo diário, sem fazer ajustes, né? Mas se a gente observar espaço aqui, né, para ele testar o edge, falta 35 pontos, tá? Para ele testar aquela movimentação, né, essa daqui do diário, tá? Certo? Ali no M60 está dando cerca de 35 pontos, beleza? Então aqui no M60 ainda é tendência de baixa, as médias estão super alinhadas, tá, para uma movimentação de baixa. Aqui eu tive gatilho de venda, né, mas ele não renovou mínima, tá, pessoal? Que é um ponto positivo que a gente gosta, né, de ver quando o preço está aqui de maneira clara, né, você consegue ver que o preço não veio, né, abaixo de barra, tá? Então, você tinha essa mínima aqui de referência. Para a continuidade dessa movimentação de baixa, você precisa que o preço faça isso, nem que seja para ele voltar, né, e depois ter continuidade, né? Porque se ele não renova a mínima, né, se ele fica falhando em renovar mínimas, ele provavelmente, né, ele vai testar, né, alguma estrutura de alta. Beleza? Então a gente dá uma olhada aqui no M5, tá? E aí, gap de baixa, né, pessoal? Conforme a gente havia observado ali no M60, né? Gap de baixa, primeira barra um doji, segunda barra uma movimentação de alta, né? A terceira barra, nossa, né, acabou sendo uma boa barra, né, de ignição, ela fecha próximo da sua mínima, né? E ela rompe, né, a mínima da barra anterior, certo? Certo? Pela regra de coloração aqui você ainda não tinha autorização, tá, para pensar em comprar, beleza? Então aí você teve, né, aqui um gatilho de venda, tá, nessa barra. Então, sua venda é aqui, né, seu stop tem que estar aqui, né? E aí você teve, né, uma boa movimentação, né, de baixa, tá? Você teve aqui uma puxada, né? Você teve uma correção bem leve, uma segunda puxada, uma correção também leve, né? E uma terceira puxada. Então aqui, né, somando essas três pernas aqui, né, você teve uma wedge, correto? Então, aqui você teve uma wedge, aqui você ficou com uma sobreposição de barras, né, e teve um bom repique, né, pessoal? Tá? Se você minimamente observa isso daqui um pouco mais distante, né, assim, né, para ter uma visualização um pouco melhor, né, e você começa, por exemplo, a ligar as mínimas, né, ele até veio tocar, né, com perfeição, né, essa movimentação, certo? E se você minimamente também, né, acaba deixando isso daqui como um canal, né, e é um canal estreito, né, pessoal, tá? Lembrando, né, canal estreito, né, o que você vai ver no canal estreito? Ele tem um bom deslocamento do preço, ele até possui alguns momentos de sobreposição de barra. Só que essas barras, né, de alta, elas não têm, né, um bom desenvolvimento, tá? E no máximo você vai encontrar 3 barras, né, uma movimentação contrária, tá, a essas 3 barras. Passou disso, né, pessoal, aí você está saindo, né, de um canal estreito, tá, para uma movimentação, né, diferente. Aqui ele poderia migrar ainda para um canal amplo, né, ele poderia migrar também, né, para uma lateralidade, tá? Então aqui você teve esse canal, né, e aí ele veio fazer uma boa movimentação, tá, após o edge, tá? Mas não conseguiu, né, pessoal, renovar a máxima, ou testar, por exemplo, aqui a máxima do dia, tá? Essa movimentação falha aqui na região da MM50, tá? E aí ponto de estrutura de novo, né, que é interessante você sempre manter a análise. Se eu quero que essa movimentação se transforme numa movimentação de alta, né, esse ponto de parada aqui eu já vi que aconteceu. O que eu preciso, né, para que essa movimentação aqui continue? Eu preciso que essa máxima aqui seja violada, tá? Que o preço venha acima dessa máxima, tá? Para quê? Para que eu tenha a possibilidade dessa estrutura mudar para uma estrutura de alta. E aí o preço falha, né, essa movimentação. A partir do momento que ele falha,
né, eu não tenho mais a estrutura de alta, né? Agora eu tenho um topo e agora eu tenho um topo mais baixo, né? E até então tem essa mínima aqui de referência. Quando ele falha em renovar a máxima, né, ele pode vir para uma estrutura de baixa. Então, se eu faço uma venda aqui, minimamente eu preciso que o preço, né, venha abaixo, tá, dessa mínima aqui, beleza? E aí ele ficou, né, nessa TTR aqui, nessa estrutura aqui um pouco mais chata, tá, durante o restante da tarde, né, pessoal? Que aí foram quase 3 barras internas, né, ali do M60, tá? Isso daqui é uma acumulação, né, tá? Sem dúvida isso daqui é uma acumulação, né? Normalmente pós acumulação, né, o que a gente experimenta? A gente experimenta algum tipo de movimento projetado, tá? Certo? Então, amanhã a gente precisa ver, né, para que lado, né, que o preço vai tender, né, a ir, tá? Certo? Então eu tenho essa boa movimentação aqui, né? Tá? Só que ficou uma movimentação difícil, né, pessoal? Até para os 5 minutos, né? Você vê uma TTR ali bem chata, tá? De ser trabalhada. Beleza? E aí a gente se encontra aqui, né? Em um modo rompimento, tá? Modo rompimento, né? Se o preço abre, por exemplo, num gap de alta, tá? Ele vai ter, né, essas dificuldades aqui. Que dificuldades, né? Seria essa máxima, tá? E, lógico, né? A máxima do dia, beleza? Ele está no Fab 4, né, pessoal? Então, se ele abre abaixo de barras, né, vai ser mais fácil, né, uma movimentação de baixa. A gente tem aqueles alvos ali que a gente deixou, né, ali pelo M60, que a gente já pontuou, tá? Mas uma movimentação de alta não seria uma movimentação tão fácil, tá? Também pelo M60, né, porque você tem as médias lá agora, né, atuando como resistência ao preço, tá? As médias do M60 ali, elas estão direcionais, né, e apontadas para baixo ali e abertas, né, pessoal? Então, um teste nas médias ali provavelmente gera, né, algum tipo de resistência ao preço, tá? Então, você pode marcar algumas linhas ali para você ter uma noção, né, ligar um alarme, tá? De onde está 9, de onde está, por exemplo, a média móvel de 20, certo? Já que elas costumam, né, atuar nesse cenário aqui, né, como resistência ao preço, beleza? Então, um rompimento aqui para uma movimentação de baixa nos parece mais fácil, né, no momento, tá? E uma movimentação de alta nos parece algo um pouco mais complicado aqui, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, bons trades amanhã, né? Se gostou da análise, né, pessoal, curta, compartilha, manda um oi. Pode falar o que você pensa para amanhã, né? A gente conversar é algo sempre produtivo, né? É assim que a gente acaba chegando em novas ideias, beleza? Valeu, um abraço.